Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre a queda dos muros de Jericó. Pessoal, esta história maravilhosa se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6, tá bom? E apesar de ser uma história bastante conhecida em todo o Brasil, muitas pessoas têm dificuldades de formalizar uma mensagem, um sermão, uma palestra sobre este assunto. Portanto, pessoal, eu vou deixar detalhes importantíssimos e esses detalhes vão servir para você montar a sua mensagem ou formalizar o seu sermão ou o seu estudo. Isto é muito importante, porque as pessoas geralmente têm dificuldades de adquirir materiais, tá bom? Para estudar esses detalhes burocráticos, sistemáticos, sobre a antiga lei, ou seja, sobre o antigo idioma hebraico, tá bom? Então, pessoal, a história bíblica diz que Josué, na verdade, ele estava com 60 anos de idade quando foi substituir a Moisés. Na verdade, não era fácil substituir a Moisés. Até porque Moisés fez 42 milagres ou sinais no deserto. Somente com o cajado, Moisés fez 15 milagres. Exatamente, pessoal. Então, pessoal, Moisés foi o maior profeta de todos os tempos em relação a sinais e prodígios, tá bom? Então, em relação a milagres, ninguém foi maior do que Moisés, tá bom, pessoal? Moisés também foi o único que pegou lepra 2 vezes. Exatamente, o único homem da Bíblia Sagrada que pegou lepra 2 vezes foi Moisés. Então, Moisés foi realmente o maior profeta de todos os tempos. E Josué, com 60 anos de idade, iria substituir a Moisés. É por isto, pessoal, que nós podemos ver que, quando Moisés morreu, Josué ficou prostrado no chão, até que Deus apareceu para Josué e disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta agora mesmo tu e a nação de Israel e passe o Jordão. Então, pessoal, o primeiro milagre seria a abertura do Rio Jordão. E se você fizer um estudo aprofundado, a Bíblia, juntamente com a história judaica, diz que Josué orou a Deus e Deus mandou um terremoto. E uma montanha se deslocou do seu lugar e caiu sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão ficou seco, literalmente seco. E a nação de Israel passou o Rio Jordão, que na época estava cheio. Tá bom, pessoal? Esse foi o primeiro milagre. E agora, depois que passa o Jordão, Josué entra na cidade de Gilgal. E é na cidade de Gilgal que a Bíblia Sagrada diz que Josué vai circuncidar o povo de Israel que nasceram no deserto, tá bom? Foi também em Gilgal que o maná parou de cair do céu. Então, observe que o primeiro milagre de Josué é abrir o Rio Jordão. Aí acontece o terremoto e o Rio Jordão se abre ou seca. Israel passa do outro lado, em Gilgal, o povo é circuncidado, tá bom? O povo faz alianças com Deus e depois de 7 meses o maná se encerra, tá bom? Então, pessoal, o maná caiu
por 40 anos no deserto, e quando Israel entrou na terra de Canaã, Israel ainda desfrutava por 7 meses o maná que caía do céu, até que as plantas começassem a crescer e Israel pudesse colher, tá bom? O trigo da terra de Israel. Então, Josué estava incumbido, né, de conquistar as cidades de Canaã. E a história diz que Josué conseguiu conquistar 31 cidades, tá bom? 31 cidades. Isso é muito importante para você colocar no seu sermão, na introdução do seu sermão. Agora, pessoal, vamos falar sobre Jericó, não é verdade? Porque a primeira cidade para ser conquistada seria Jericó. Jericó. E a palavra Jericó significa fragrância, ou seja, significa perfume, incenso, aroma, tá bom? Isto porque a cidade de Jericó era uma cidade sacerdotal e existiam muitas plantas para fazer incenso aos deuses. Para quem não sabe, lá na cidade de Jericó existiam muitos templos e a principal deusa de Canaã naquela época era a deusa Lua. Exatamente, pessoal. Baal era o sol e a lua era a Será, tá bom? Então, segundo essa cultura cananita do povo de Jericó, o sol era o Deus poderoso e a lua era a deusa poderosa. E, segundo a história antiga, o sol se casou com a lua e gerou as estrelas, que na verdade são planetas. Não é verdade? É só para nós termos aqui um básico, tá bom, pessoal? Porque se realmente você quer detalhes importantíssimos, aprofundado nas histórias hebraicas, aí você precisa adquirir este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Tá bom, pessoal? Este livro, a revelação completa de Gênesis, fui eu quem o escreveu, tá bom? Contém 700 páginas e mais de 1000 detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Então, se você quer realmente coisas profundas sobre a cultura, sobre a questão idiomática, sobre a questão geográfica, sobre a questão dos deuses, aí você precisa realmente adquirir este livro. Tá bom? A revelação completa do livro de Gênesis. Aqui do meu lado tem o número do meu telefone, onde você pode estar ligando ou mandando uma mensagem de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem o link, onde você pode acessar e saber mais sobre este livro. Pessoal, está na promoção, com 700 páginas. Invista no teu ministério. Porque tem pessoas que têm um chamado poderoso para pregar a palavra. Porém, geralmente, tem dificuldades de encontrar materiais, né, materiais óbvios, materiais poderosos, para adquirir este conhecimento em hebraico, em grego, em latim, em aramaico. E este livro vai fornecer detalhes que a maioria dos pregadores do Brasil nunca ouviram falar. Tá bom? Então adquira imediatamente para que Deus possa te usar. Deus precisa te usar. Porém, você precisa aplicar no teu ministério. Tá bom, pessoal? Então, voltando ao assunto sobre Jericó, o nome Jericó significa fragrância, incenso, porque era uma cidade sacerdotal. E o povo de Jericó adorava esses deuses. Tá bom? É por isso que a cidade cheirava. É por isso que a cidade era fragrância. Você vinha das montanhas e sentia o cheiro dos aromas que esta nação incrédula, esta cidade incrédula, apresentava para os deuses, os terafins. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E segundo a história, pessoal, dentro da cidade de Jericó,
existiam várias nascentes de água. Olha que legal, pessoal. É por isso que a cidade é uma cidade oásis. É uma cidade que existem muitas fontes, muitas nascentes de águas. É por isso que quando o inimigo cercava Jericó, não conseguia invadir a cidade de Jericó. Porque o povo de Jericó, os cananeus, ficavam dentro da cidade com bastante água e bastante alimento. Tá bom? E fora da cidade não existiam rios. O inimigo morria de sede ou de fome fora da cidade. Enquanto dentro da cidade existiam muitas águas, muitos tipos de alimento. Então, pessoal, se não fosse a provisão de Deus, ou seja, se não fosse a providência de Deus, Israel deveria cercar a cidade por 3 anos. Exatamente, pessoal. Se não fosse Deus no negócio, Israel tinha que ficar 3 anos até acabar a comida de dentro da cidade e o povo morrer de fome. E Israel, de forma alguma, poderia ficar 3 anos. Não é verdade? Porque Deus tinha pressa. Deus já tinha entregado as nações na mão de Josué. Então a cidade de Jericó, apesar de ser fortificada, e existia dentro da cidade 30.000 homens de guerra. Tá bom? Inclusive muitos flecheiros, pessoas que atiravam flechas. Tá bom? É por isso que Israel não poderia se aproximar do muro. Israel tinha que ficar a 300 metros do muro de Jericó. 300 metros de distância. Aqui dá para você fazer uma aplicação, que o povo de Deus não pode ficar perto do muro do inimigo. Tá bom, pessoal? Não pode ficar perto dos muros. Não, você tem que se afastar. Porque se você ficar perto do muro do inimigo, o inimigo pode te acertar uma flecha. E tem muitos obreiros, muitas pessoas morrendo porque estão perto dos muros de Jericó. Isto é um problema muito sério. Então, se você estiver perto dos muros, fuja, porque o inimigo pode te acertar uma flecha do pecado e você cair para nunca mais se levantar. Então, toma muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Pessoal, Jericó é uma cidade de fragrância, de cheiros suaves pelos incensos. Ela adorava vários deuses. Tinha 30.000 homens de guerra em volta do muro, por cima dos muros. Tinha também dentro de Jericó muitas águas e muitas comidas. E em volta de Jericó existiam 2 muros. Exatamente, pessoal, 2 muros. O primeiro muro com 2 metros de espessura. Tá bom? 2 muros. E a altura desses muros eram de 9 metros de altura. 9 metros de altura. Por 2 de espessura. E o que estava mais adentro, tá bom? Tinha 4 metros de espessura por 9 de altura. Tá bom, pessoal? É por isto que a cidade era fortificada. Então, pessoal, vamos lá. Se você fosse atacar a cidade de Jericó, antes de você chegar no muro, tá bom? Antes de você chegar no muro, tinha uma valeta profunda de 7 metros. Eles tiraram o barro desta valeta, fizeram tijolos e construíram o muro. Então, tinha uma grande dificuldade para você invadir a cidade de Jericó. Primeiro, você tinha que passar pela valeta, tá bom? Depois que você passasse a valeta, você encontrava o primeiro muro, tá bom? De 2 metros de espessura por 9 de altura. Quando você passava este muro, tá bom? De 2 por 9, você encontraria outro muro. Exatamente, pessoal. Você encontraria outro muro de 4 metros de espessura por 9 de altura. Então, pessoal, a cidade de Jericó era indestrutível. Era indestrutível. Porque você tinha que passar a valeta,
passar o primeiro muro de 2 metros de espessura por 9 de altura. Depois você passaria por este intervalo de 1,5 metro, e aí você se deparava com o outro muro de 4 metros de espessura por 9 de altura. Então era uma cidade praticamente indestrutível. Aqui em cima do muro existiam guerreiros com flechas, tá bom? E com muitos materiais inflamados que eram jogados sobre os invasores, tá bom? Então era realmente uma cidade indestrutível. Um outro detalhe, pessoal, é que a casa de Raabe ficava aqui, ó, entre esses 2 muros, porque existem muitas pessoas que pregam errado, dizendo que a casa de Raabe ficava sobre o muro de Jericó, em cima, mas não tem respaldo bíblico, tá bom? A casa de Raabe ficava aqui dentro, ó, entre esses 2 muros, tá bom, pessoal? Então a casa de Raabe ficava aqui dentro. Isto é muito legal. Então, pessoal, vamos continuar aqui porque esses detalhes é de suma importância, tá bom? E podemos observar o seguinte, que as pessoas que não acreditam em Deus dizem que enquanto a nação de Israel estava tocando a trombeta, tá entendendo? Rodeando a cidade, Israel, os soldados, vieram cavando por debaixo do muro. Foi por isso que os muros caíram, tá bom? Mas, pessoal, não existem respaldos bíblicos dizendo que o exército de Israel cavou o muro por debaixo, tá entendendo? E a cidade caiu. Não existe, tá bom? Agora, o que é mais provável é que quando o povo de Israel gritou depois dos 7 dias, houve um terremoto. E aí, o que acontece, pessoal? Vamos lá novamente. Quando o povo de Israel gritou, o que aconteceu? Aqui tinha uma valeta de 7 metros, tá bom? E o muro ou os muros caíram dentro da valeta, tá bom? E ficaram baixo, mais ou menos assim, ó, uma rampa. Foi isso que aconteceu, pessoal. Tá entendendo? Então, pessoal, aqui dentro estava a casa de Raabe. É por isso que Raabe não morreu, porque os muros caíram assim, ó, desabaram desta forma. E Israel, a nação, vieram, subiram pela rampa e desceram e invadiram a cidade. Tá bom, pessoal? Faça um estudo mais aprofundado sobre isso, né, em hebraico, porque aqui no Brasil você não vai encontrar esses detalhes, tá bom? Somente nos originais mais antigos do mundo é que você vai encontrar esses detalhes da valeta, tá bom? Deste espaço de 1,50 m entre os 2 muros, tá bom? Você vai encontrar esse detalhe que este primeiro muro era de 2 metros de espessura por 9 de altura. Este segundo muro era de 4 metros de espessura por 9 de altura, tá bom? Você vai encontrar também respaldo na história que Raabe morava aqui dentro e este muro afundou dentro da valeta até a metade dele, tá bom? E este muro aqui veio e desabou em cima deste. E agora se torna uma rampa para Israel subir e tomar a cidade. É óbvio que todos os inimigos que estavam aqui no muro morreram, não é verdade? Porque eles caíram para fora do muro, tá bom? Ele facilitou a matança, tá bom? Porque esse muro aqui não afundou, somente este afundou na terra. E esse aqui jogou o povo fora do muro. E Israel veio e atacou a cidade. E quando Israel atacou a cidade, Israel então venceu a cidade de Jericó. Tá bom, pessoal? Esses detalhes aqui são de suma importância. Então, pessoal, um outro detalhe aqui é o seguinte. Existe aquela questão de que muitas pessoas falam que o povo de Israel rodeou, tá bom, a cidade por 13 vezes. A Bíblia Sagrada não fala que Israel fez, né, 13 a rodeio
ou 13 voltas. A Bíblia não fala. Até porque, pessoal, para você rodear a cidade, você tinha que andar 32 quilômetros. Tá bom? Cada rodada era 32 quilômetros. Então, se você fosse rodear 7 vezes em um dia, como muitos falam, tá bom? Dizendo que no último dia, Israel rodeou a cidade 7 vezes. Só que, se a cidade, para ser rodeada, era de 32 quilômetros, isso significa que, no último dia, Israel deveria andar com a arca 224 quilômetros. Tá bom? Então, não existem respaldos bíblicos para dizermos aqui que o povo de Israel rodeou 13 vezes. Tá bom? Não existem. Até porque eram 32 quilômetros. Era uma cidade grande, tá bom? E, segundo a geografia, você pode observar que Israel tinha que estar fora do alcance das flechas. Então, como Jericó estava situada entre algumas montanhas, Israel tinha que fazer alguma volta mais longe, por detrás das montanhas. Tá bom? Por detrás das montanhas. E isto significa que o povo tinha que andar em cada volta 32 quilômetros. Então, se ele deu 7 voltas no último dia, isso seria impossível, porque Israel não levaria a arca da aliança, que pesava mais de 250 quilos de ouro, tá bom? Por 224 quilômetros, rodeando a cidade 7 vezes. Isso é impossível, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Se você ler o texto corretamente na Bíblia, tá bom? Você vai entender que Israel começou a caminhar no dia de domingo. Então, a primeira volta foi domingo, a segunda volta foi segunda-feira, a terceira foi terça, a quarta volta foi na quarta-feira, a quinta volta foi na quinta-feira, a sexta volta foi na sexta-feira, tá bom? Aí, no sábado, Israel não rodeou a cidade. No sábado, Israel guardou o sábado. Tá bom, pessoal? Eu não sou adventista do sétimo dia. Mas se você buscar na história bíblica e judaica, você vai ver que Israel, tá bom? Descansou no sábado. Eles rodearam segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, eles cessaram. E no domingo, eles deram a última volta na cidade. Tá bom, pessoal? A última volta na cidade. Agora, esta última volta, tá bom? Foi mais ou menos o seguinte. Israel deu uma volta na cidade, 32 quilômetros, e depois, quando chegou no arraial de frente a Jericó, eles fizeram um círculo e deram 6 voltas, não em volta da cidade, mas no círculo, tá bom? No círculo. Então, é mais ou menos isso que a história fala para nós. Agora, se você não acreditar nesse texto, você vai ter que provar como que Israel viajaria em um dia 224 quilômetros. Porque para você dar 7 voltas, você deveria viajar 224 quilômetros. Isto seria praticamente impossível, tá bom? Então, a primeira volta, no domingo, rodeou toda a cidade. A segunda volta, na segunda, toda a cidade. A terceira volta, na terça-feira, toda a cidade. 32 quilômetros cada volta, tá bom? Na quarta-feira, a quarta volta. Na quinta-feira, a quinta volta. Na sexta-feira, a sexta volta. No sábado, o povo descansou. No domingo, a sétima volta. Quando eles chegaram de frente a Jericó, eles fizeram um círculo entre si e deram 6 voltas entre eles mesmo. E depois o povo gritou e o terremoto aconteceu e a muralha caiu na valeta, fazendo uma rampa, e o povo de Israel tomou a cidade. Tá bom, pessoal?
Pessoal, este é o primeiro vídeo sobre a cidade de Jericó. É o primeiro vídeo, tá bom? Eu vou fazer agora o segundo vídeo. Assista o segundo vídeo. Porque no segundo vídeo eu vou estar falando detalhes que você que está me assistindo nunca ouviu falar. Então assista a segunda parte, tá bom? Aqui na descrição, no rodapé, tem o link. Clique e assista a segunda parte. E faça uma mensagem legal. Pegue o papel, pegue a caneta, faça o rascunho, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu também quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal, agradecer a você que já adquiriu o meu livro, tá bom? Louvado seja Deus, porque muitas pessoas têm colocado na descrição ou nos comentários dizendo o seguinte: Pastor Matusalém, eu já adquiri o seu livro, estou pregando melhor, estou me destacando. Então só falta você, meu amigo, adquirir. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372